Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? É sempre uma alegria, né, a gente poder estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, poder servir ao Senhor. É um privilégio, uma alegria, né? Não pode ser visto como algo pesado. A gente vem à casa do Senhor. Imagine se você recebesse um convite para uma reunião, para estar com uma grande autoridade, né? Como é que você iria receber esse convite? Nós recebemos esse convite para estar diante do grande Eu Sou Todo-Poderoso. Por isso que deve ser sempre uma grande alegria estar na casa do Senhor, amém? Se eu não tivesse a oportunidade de pregar, eu creio que a mensagem já teria sido dita. Por quê? Porque quando eu vi o texto que o pastor citou, eu digo, Senhor, tem a ver com aquilo que nós, né, que o Senhor vai falar à sua igreja nesta noite. Mas eu sei que Ele quer continuar a falar, Ele tem algo mais para falar. Por isso, feche os seus olhos nessa hora. Pede a Ele para que fale com você. E para que fale não aquilo que talvez você quer. Tem hora que a gente está querendo ouvir uma palavra, né? De passa a mão na cabeça. Oh, coitadinha. Eis que eu te digo, aí vem vitória por aí. Enfim. Mas às vezes Deus quer trazer uma palavra de conserto, uma palavra de correção. Mas não é porque Ele é um Deus que gosta de castigar, que Ele é ruim, não, é porque Ele nos ama, e aí Ele corrige a quem Ele ama. E a gente deve receber essa palavra com toda alegria, da mesma forma, porque se Deus está querendo nos corrigir, está querendo nos preparar para algo maior e melhor. Senhor, obrigado, Pai, o Senhor já falou através dos louvores, através, Senhor, da leitura que já foram feitas, das pastorais, através até talvez de um sorriso, de um olhar, de um abraço. Mas o Senhor quer continuar a falar agora através da Tua palavra. Fala, Senhor, que a Tua igreja ouve. Fique à vontade para falar, para ministrar aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Nós somos apenas instrumento nas Tuas mãos. Por isso nos usa. Senhor, usa os meus lábios para que com ousadia eu possa tornar conhecido os mistérios do Evangelho. Neste momento, meu Pai, eu peço para que cada ouvido, cada coração possa estar voltado ao Senhor, cada mente possa estar voltado ao Senhor. Repreende todo pensamento que possa estar vagueando nesta hora. Todo coração turbado, repreende, caia por terra em nome de Jesus, e que este pensamento possa estar cativo ao Senhor. Este coração possa estar rendido completamente ao Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, o capítulo 12, o verso 5. E eu confesso para os irmãos que hoje eu tive um dia meio que corrido, um dia meio que, sabe, com tantas lutas, mas logo pela manhã, de manhã cedo, uma luta, algo para resolver. E aí eu me perguntava, Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso, Pai? Sabe quando tem situações que você olha para um lado, olha para o outro, eu vou fazer o quê? Vou sentar e vou esperar resolver a situação. E aí eu disse, não quero murmurar, não vou murmurar, não quero me estressar. E aí eu disse, Senhor, se o Senhor permitiu isso, o Senhor tem algo para me ensinar. O que é que o Senhor quer me ensinar? Aí depois que eu me acalmei, que eu fiquei sensível à voz dele, ele começou a me ensinar
e confirmar essa palavra da noite, viu? Porque eu amo pregar aquilo que eu vivi. E aquele pãozinho quentinho que veio logo, sabe, aquela fornalha do céu, eu amo. Romanos 12, o verso 5 diz o seguinte: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Vamos ler nessa versão. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Eu quero começar com essa ilustração, que a ilustração ela diz 50 anos de gentileza. Olha só, preste atenção. Um casal de idosos comemora suas bodas de ouro após longos anos de matrimônio. Enquanto tomava juntos o café da manhã, a esposa pensou: por 50 anos tenho sempre sido atenciosa para com meu esposo e sempre lhe dei a parte crocante de cima do pão. Hoje desejo finalmente degustar eu mesma essa gostosura. Merecido, né? Por 50 anos ela dando aquilo que ela achava que estava dando o melhor, o que ela gostaria de receber. Ela espalhou a manteiga na parte de cima e deu ao marido a outra metade. Ao contrário do que ela esperava, ele ficou muito satisfeito. Beijou sua mão e disse: minha querida, tu acabas de me dar a maior alegria do dia. Por mais de 50 anos, eu não comi a parte de baixo do pão, que é a minha preferida. Sempre pensei que eras tu que devias tê-la, já que tanto aprecias. Que interessante. Aquela senhora, por 50 anos, quis dar ao marido aquilo que ela gostaria de receber. E naquele momento acaba sabendo que ele gostaria de receber a outra parte. E ele, por sua vez, dando para ela, por 50 anos, aquilo que ele gostaria de receber. Meus queridos, avivar para multiplicar é o tema que nós estamos sempre falando, sempre ministrando. E este tema é um tema que ele resume muito bem o propósito da igreja. Sim, porque avivar para multiplicar. Lá em Mateus, o capítulo 28, verso 19 e 20, nos traz uma missão. Que a missão o quê? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: olha, a mensagem que vocês receberam, os ensinamentos que vocês receberam, vão, compartilhe, multiplique. Passe essa mensagem. E isso vai ser compartilhado, isso vai ser multiplicado. Então, isso é multiplicar. O avivar vem quando lá em Atos, o capítulo 1, o verso 8, diz que quem nos daria o poder para sermos essa testemunha seria Ele, Ele, continua sendo Ele, o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, é um avivar, porque o Espírito Santo nos capacita, nos enche, nos inspira, nos aviva. E o multiplicar é quando você ensina, você compartilha.
Mas tem um outro requisito aí muito importante. E aí que foi exatamente o texto que o pastor leu. Só vai ser realmente de fato recebido. As pessoas elas irão receber e entender se nós formos. Não é o bastante você estar avivado. Não é o bastante, meu irmão, você começar a dizer, eu vou ensinar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ensinar, quero fazer mais discípulos, se você não for um. Porque o mundo vai crer. João 17, 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo só vai crer que Deus enviou Jesus e deu essa ordem para mim e você, na dispensação do Espírito Santo, para que possamos multiplicar, se eu for um com meu irmão. Você entende por que o inimigo ele trabalha tanto para que haja as separações? E muitas vezes a gente está cheio de Deus. Muitas vezes a gente até faz, a gente ensina, a gente faz, acontece, mas os frutos não estão vindo. Porque talvez eu não esteja sendo uma com meu irmão. E para que haja unidade, comunhão, é necessário praticar a mutualidade. Mutualidade, sermos mútuos. O que é isso? O significado vem de mútuo, de recíproco. Descrever o dever que cada crente tem para com o outro, enquanto membro da família de Deus. E essa expressão bíblica vem do tema uns aos outros. Texto que nós acabamos de ler em Romanos 12, o verso 5. Que diz o quê? Assim é também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. A minha mão pertence ao meu pé. A minha perna pertence ao meu tronco. Uns aos outros. E a Bíblia, ela nos traz vários mandamentos, meus irmãos, relacionados à mutualidade cristã. E nós vamos, nessa noite, ver alguns deles. O primeiro é, amem-se uns aos outros. Lá em João, capítulo 13, o verso 34. João 13, 34, diz o quê? Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Precisamos amar o nosso irmão. E aí o texto não está dizendo, ame o seu irmão de cabelo cacheadinho, aquele que fala bonitinho. Ame o seu irmão, aquele que é comportadinho, aquele que é fácil de amar. Está dizendo isso? Está dizendo, eu dou um novo mandamento para vocês, amem-se uns aos outros. E não é, gente, simplesmente um amor qualquer, como Ele nos amou. Eu tenho que amar o meu irmão, como Jesus me amou. Você está preparado para isso? A mutualidade é a prática da unidade. É a forma prática de se viver a unidade.
eu tenho que amar uns aos outros. E amar como eu gostaria de ser amada. Amar como Cristo me amou. Por que a palavra diz que o amor dele nos constrange? Porque você olha para o lado, meu Deus, para onde a gente vai? E o amor de Deus nos constrange, que o amor nos alcançou, nos transforma. De forma que quando Deus manda alguma coisa, ainda que você tenha medo, ainda que você diga, eu não sei fazer, enfim, você diz, eu vou dizer não, Senhor, Pai. Precisamos amar uns aos outros dessa forma, como Ele nos amou. Terceiro, acolham-se uns aos outros, ou aceite-se uns aos outros. Romanos 15, o verso 7. Diz o quê? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E eu tenho que aceitar meu irmão do jeito que ele é. Da forma como ele é, eu tenho que procurar entender. Cristo me aceitou do jeito que eu sou. Ele me aceitou da forma como eu sou. Gente, e aceitar talvez da forma como a gente é agora vai ficar até mais fácil. Mas imagine você lá, antes de tudo, como diz lá em Efésios, naquele lamaçal de pecados, sujo, imundo, como uma joia, mas na lama. Você teria coragem de pegar, mesmo que para você seja uma joia, algo de valor, mas que caiu lá no esgoto, está lá na lama, você teria coragem de botar a sua mão e pegar? Eu não sei não, viu? Eu ia muito que ponderar. Mas Jesus nos alcançou e nos aceitou dessa forma. Ele nos acolheu. Ele nos aceitou e Ele está dizendo, aceite, acolham uns aos outros. Tem pessoas que têm o seu jeito, têm a sua cultura, foi criado dessa forma. Não quero andar com fulana porque não tenho compatibilidade. No reino não tem isso. E se o mundo vê você agindo assim, vai dizer, eu não acredito que que Deus enviou Jesus para ensinar alguma coisa, porque então não aprendeu nada, então. E Cristo é crente? É assim que diz que é crente? Não é isso que o mundo fala? Então acolha, aceite uns aos outros, como Ele nos aceitou. Não queira mudar ninguém. Às vezes a gente quer moldar o outro, né? Quer mudar, tem que ser assim, não é assim. Se tem alguma coisa no seu irmão, na sua irmã, que você acha que está prejudicando o relacionamento dele com Deus, você vai orar. E é Deus que vai mudar. Porque você quer que seu irmão tenha uma vida plena. Mas você não vai dizer assim, não é você que vai estar falando, está julgando, porque também, gente, são muitos mandamentos acerca dessa questão de uns aos outros. Isso aqui é só uma pincelada, mas não se preocupe não, porque eu quero trazer uma boa para vocês, que nós iremos estar, né, Sandra, tratando disso nas EBDs e nos PGMs. É só o começo. Você vai ver que tem muita coisa de uns aos outros, do que a gente precisa praticar na mutualidade para que possamos ser um, porque a unidade é algo que tem que ser exercido na prática diária. Terceiro, saudai-vos uns aos outros. Deixa eu correr aqui, porque foi me dado um relógio, que ele aqui não para de correr. 2 Coríntios 13, 12. 2 Coríntios 13, 12. Saudai uns aos outros com beijo santo.
Claro que nos dias de hoje a gente vai ter cuidado em relação a isso. Você sabe, com a intimidade que você tem com o seu irmão e com a sua irmã, a forma como você vai saudar. Mas você precisa saudar. Passa. Nem fala. Nem dá paz, meu irmão, que o Senhor seja contigo. Aí às vezes, né, e a palavra diz, se chegar num lugar e der a saudade, der a paz, não receber, não se preocupe não, vai voltar para você. É por isso que eu saldo. Se vai querer ou não, não vai querer não, opa, vem para mim de volta. Mas saudem uns aos outros. Abençoe. Fale com seu irmão. Ah, mas hoje eu não estou muito afim de conversa. Ah, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. E o que teu irmão tem a ver com isso, com seus problemas, com as suas dificuldades? Né? Tenho certeza, se você tivesse a oportunidade de contar as dificuldades que você está passando, mas você está aí firme e alegrando no Senhor sempre. Porque é porque eu estou passando um problema, sim. E entrega das mãos do Senhor e continua. Tua vida na comunhão, fala, saúda uns aos outros. Quarto, suportem-se uns aos outros. Colossenses 3:13 vai dizer isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa primeira parte aí, porque a segunda a gente vem depois. Suporte, gente, um ao outro. Suporte em amor. Suporte seu irmão. Peça a Deus graça e força. Lembra do poder do Espírito Santo? É para isso também. Para você dar testemunho da graça, do amor na vida dele, na vida dela. Peça. Está sem disposição, o limite de suportar já está, sabe? Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu lá em casa, às vezes no dia a dia, né? Tem hora, tem momento que eu digo, Senhor, me dê mais, Senhor, eu preciso de mais, me dá uma porção mais aí, Senhor. E Ele nos dá. Mas a gente precisa suportar um ao outro. Você vai se isolar? Não se isola não, viu? Porque quem quer você isolado no quarto, porque você não está querendo suportar ninguém, não está querendo atender ninguém, não está querendo falar com ninguém, é o inimigo. Porque a palavra diz que a gente tem que ser dois. Mesmo com a dificuldade do outro, mas tem que estar ali, tem que ser dois. Porque se um cai, o outro vai e levanta. E se você se isola, porque você não quer suportar ninguém, não quer conversa, você pode adoecer, pode cair, ninguém pode ver. Então, suporte uns aos outros. Quinto, não falem mal uns dos outros. Tiago 4:11 vai falar isso. Eita, aqui isso a gente não faz não, né? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Olha aí. Não, aqui a gente não, né? Isso aqui é só para aqueles que vão ver aí depois a mensagem. Gente, muitas vezes a gente fica falando mal do irmão. Eu não consigo entender os dois crentes que se juntam, que se encontram para falar mal do outro. Gente, a gente tem algo mais importante para falar da palavra, do nosso testemunho. Não perde tempo falando mal do irmão, não. A não ser que você vai estar orando, porque ele pediu oração.
E vai juntar-se ali para orar, somente. Mas não fala mal. Não julga. Porque senão você vai ser como um juiz. E a palavra diz que a forma como a gente julga, nós seremos julgados. Eu não quero ser julgada com rigor. Não quero. Não se coloque como juiz. Não fale mal, abençoe. Abençoe o seu irmão. É melhor você abençoar. Quando você fala mal, você está colocando de volta aquelas coisas na vida do teu irmão. Porque ele é assim mesmo, ela é assim, não sei o quê, assim. Não, você está amaldiçoando. E o próprio Tiago vai falar, como é que pode de uma fonte só sair 2 tipos de água? Não tem como. A nossa boca que a gente adora, louva ao Senhor, depois a gente está usando para falar mal do irmão, para amaldiçoar o irmão. Como é que pode? De uma fonte só sai um tipo de água. Ou ela é salgada, ou ela é doce. Então, meu irmão, minha irmã, vigia. Vigia, varão. Vigia, varoa. Não fale mal do seu irmão. Quando chega, vamos orar. Eu falo, aí tudo dela, vamos orar. Para que melhor do que oração, gente? A oração resolve tudo. A oração, ela resolve tudo. E por fim, mas não o último, porque como eu estou dizendo, existem várias desses mandamentos. Mas como a gente tem que concluir? Perdoem uns aos outros. E Colossenses 3, o 13, a parte final, vai falar o quê? Colossenses 3, 13. Vai dizer o quê? Perdoe as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí eu lembro daquele homem que recebeu um perdão que foi muito grande. E quando ele encontrou alguém que lhe devia algo bem menor, não quis perdoar. E quando alguém viu isso, chegou de novo para aquele rei e disse, olha, você perdoou algo muito grande, e ele agora não quer perdoar algo que é tão pequeno. E aquele homem foi levado ao cárcere. O quanto Cristo me perdoou. E o quanto Ele me perdoa todos os dias. Quantas vezes eu digo não para Ele. Quantas vezes eu não tenho fé. Mas basta você dizer assim, Senhor, me perdoe. Ele te perdoa. Mas a gente não quer perdoar o outro. Não perdoa, não tem perdão. O que ele fez comigo, o que ela fez comigo, não tem perdão. E será o que eu fiz com Cristo tem perdão? Eu levei Cristo para a cruz. Cristo foi na cruz por causa de mim. E eu estou falando de mim. Cristo carregou aquela cruz pesada. Cristo sofreu na sua carne. Tiveram os cravos em suas mãos. E Ele fez isso por mim. Você acha que eu tenho perdão? Então fica a reflexão. Por que às vezes o nosso irmão que fez isso, fez aquilo, a gente não pode perdoar? Perdoe. Muitas vezes tem muitas pessoas por aí doentes na alma, porque estão carregando cargas que deveriam decidir deixá-las. E o perdão é uma delas. Você sabe que quando a gente libera perdão, ele é muito mais eficaz, é muito mais recompensador para quem libera. Decida perdoar.
Concluindo, essa lista ela é interminável, mas são coisas na práticas, são práticas diárias, que a gente pode exercitar para que haja unidade. Lembra do casal? 50 anos. 50 anos. Vivendo a gentileza. A mulher decidiu dar o melhor para o marido. Era algo que ela gostaria de receber dele todos os dias. Era a parte crocante do pão. Ele, por sua vez, queria receber que ela, mas ele também estava dando para ela aquilo que ele gostaria de receber. Faça para o outro aquilo que você gostaria de fazer. Ame da forma como você gostaria de ser amado, amada. Acolha da forma como você gostaria de ser acolhido, acolhida. Saúde, fale, abençoe da forma como você gostaria que fosse com você. Suporte da forma como você gostaria que suportassem você. Não fale mal, da mesma forma como você gostaria que não falassem de você. E perdoe, como você gostaria de ser perdoado. Como eu já disse, essa manhã, logo nas primeiras horas do dia, eu passei uma situação e que eu fiquei muito chateada. Muito. Minha agenda do dia ficou toda atrapalhada por conta dessa situação. E a minha vontade era, quando eu chegar, quando estiver perto. E aí o Espírito Santo disse, se fosse você que tivesse feito isso com ela, como é que você gostaria que ela agisse com você? Eu disse, Senhor, eu gostaria de ser perdoada. Então perdoe. E aí ela me mandou mensagem, perdoe. Eu disse, tudo bem, mas vai, não peques mais. Vá e não faça isso de novo. Então, meu irmão, faça com o outro como você gostaria de que fizesse com você. E quando a gente vive essas práticas, a gente vai viver a unidade, porque não vai ter confusão. Não tive confusão com essa pessoa que fez isso comigo, algo que me atrapalhou toda. Eu não fiz. E mantive a paz. Mas se eu tivesse uma palavra irada, levantaria o furor. Então procure fazer com o outro como você gostaria que fizesse com você. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, né? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Ô Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela realmente é o nosso alicerce. Ela nos fortalece. Ela nos dá um norteio, um rumo. E quando a gente realmente procura praticar a Tua palavra, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem tudo que a gente precisa. Senhor, nos ensina a sermos um com o outro. Nos ensina, Senhor, a prática da mutualidade, a fazer com o outro aquilo que gostaria que fosse feito conosco. Nos ajuda, Pai, que possamos ser um. Pai, só vai ser possível a multiplicação, as pessoas só vão acreditar. Nós só iremos, Senhor, ter êxito na nossa missão, se nós formos um, Pai. Isso vai trazer credibilidade. Nos ajuda a sermos um. Nos faz sermos um, Pai. Um só corpo, um só coração.
porque a missão é para todos. E se nós não praticarmos, meu Senhor, no dia a dia, se nós não vivermos essa prática no dia a dia da mutualidade, talvez a gente possa ter conflitos e isso não vai favorecer a unidade. Nos ajuda a sermos um, nos ajuda, Senhor, a praticar a mutualidade. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos, Senhor, nós queremos cumprir o Teu ID, nós queremos, Senhor, pregar o Evangelho, nós queremos multiplicar esta palavra, esta mensagem, mas o mundo precisa crer. Por isso precisamos viver em unidade. O nosso chamado é muito além do que essas pequenas coisas, essas coisas que são tão pequenas. Nós somos grandes, há algo muito maior. Então essas coisas, meu Senhor, dessas práticas no dia a dia é tão pequeno, dá para suportar. Dá, Senhor, por isso nos ajuda. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos querem perdoar, viver uma vida de perdão? Quantos vão rejeitar da sua boca falar mal de alguém aqui em nome de Jesus? Você pode olhar para essa pessoa do seu lado e dizer: a partir de hoje, a minha boca não vai servir para falar mal do irmão. Amém? A nossa boca vai servir para quê? Para anunciar o Evangelho de Cristo, abençoar. Mas tem mais. Muitas das vezes nós somos daquele que nós não falamos, mas nós queremos ouvir. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, ouvido com o que ouve. Então também diga para a semente, o seu ouvido não vai ser emprestado para ouvir sobre outro irmão, sobre mal de outro irmão. Você vai ouvir sobre outro irmão assim: o irmão está sendo abençoado, está sendo um vaso de bênção, aleluia, amém? Mas essa noite nós iremos ainda, finalizando, pedir um novo coração, porque se nosso coração tem raiz de amargura, ele vai cair por terra em nome de Jesus, porque nós teremos um novo coração em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, aleluia. E vai ser como uma canção de libertação esta noite, em nome de Jesus. Você vai declarar que você agora tem um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim melhor está, totalmente unido, vivendo em amor, uma família, sem corpo e falsidade.
Glória a Deus. Quem recebeu um novo coração? Você recebeu um novo coração? Você agora é transformado pela palavra do Senhor. No entanto, nós dissemos hoje o quê? Que nós não iremos usar a nossa boca para falar mal contra o nosso, e nem vamos emprestar o nosso ouvido para ouvir algo contra o nosso. Mas tem mais, vamos fechar uma brecha aqui. Não iremos emprestar os nossos olhos para ouvir, para ler as mensagens de WhatsApp contra o nosso irmão. A tecnologia chegou. Que assim, se a gente não fechar todas as barreiras, o diabo é sujo. Então a gente já fechou aqui do ouvido, da boca. Aí ele vai enviar via mensagem do WhatsApp. Quando você vê, sai daqui, capeta. Aleluia. Mas a gente também não vai usar os nossos dedinhos para teclar. Em nome de Jesus, as nossas redes sociais serão para abençoar. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor trouxe libertação para as nossas vidas esta noite. E nós iremos viver em novidade de vida, para a glória do teu nome. Contagia todo o teu povo na face da terra, a começar por mim, ó Deus, a começar por esta igreja aqui, ó Deus, representada neste lugar, e seja contagiada, Senhor, em todo o teu povo, em todo o mundo, e todo mundo veja que o Senhor ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, e se rende aos teus pés para adorar o teu nome, Pai. Agora leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Ó Deus, e quando nós chegarmos em casa, possamos encontrar nossa família em paz. De sorte que nós te pedimos que esses restos de dia que falta durante esta semana sejam dias abençoados para a glória do teu nome. Ó Deus, ser com um grupo de irmãos, ó Pai, que irão viajar, Senhor, nesta viagem missionária, ali a cidade de São Gonçalo dos Campos, ó Pai. Ó Deus, os abençoa, Senhor. Ser com todo o trabalho que será feito ali, que seja um tempo de salvação, ó Deus, para a glória do teu nome. Ó Deus, que vidas se rendem aos teus pés. Ó Deus, protege os carros que irão ir. Ó Deus, o micro-ônibus, Senhor, que irá ir, Senhor. Ó Deus, protege-nos, ó Pai. Nos livra do acidente, Senhor, do homem sanguinário, Senhor. Ó Deus, coloca com intrepidez a tua palavra, Senhor. Aqueles que irão ministrar, aqueles que irão cantar, aqueles que irão, ó Deus, ter qualquer atividade, Senhor, na programação, que seja o Senhor usando, Senhor, para a glória do teu nome e para o louvor do teu nome. Nós te oramos, ó Pai, sabendo que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Faz isso para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Vá em paz, ouvido santo, boca santa, olho santo e mão santa. Aleluia.